Olá pessoal, tudo bem? Então hoje, graças a Deus, resolvemos aqui a questão do áudio. Tesouro Selic perde o posto de queridinho para o IPCA+. Qual o melhor atualmente? Bom pessoal, a nossa posição aqui, nós gostamos mais do Tesouro IPCA. Por esse motivo aqui, ó. O Tesouro IPCA 35 tem uma vitória consistente nos últimos 14 anos contra o CDI. Só que, claro, houve alguns momentos de crise lá em 14, 16, mas vejam que a crise, por exemplo, da Covid já aparece como uma pequena inflexão na curva. E, e ele teve muitos períodos muito acima do CDI. Como agora. No gráfico parece pouca coisa, mas 430% versus 270%, como vocês podem ver aqui no cantinho, é muita coisa, tá? E nós acreditamos nessa tendência para os próximos anos. Porque, claro, uma coisa é a rentabilidade passada, outra coisa é a rentabilidade futura. Mas poderia o Brasil entrar numa espiral de taxa básica de juros na casa de 20 a 40%, como era lá no final dos anos 90, por exemplo? Nós não acreditamos nesse cenário. Tá? Sabe que poder tudo pode. Mas a questão é a seguinte: quando se pegam dados históricos, por exemplo, de todo o plano real, e aí coloca que, por exemplo, o CDI ganha de tudo, a gente tem que considerar que teve períodos ali de Selic a 40% ao ano, o que é algo realmente completamente fora do radar nos dias de hoje. Então, por isso que a gente prefere o Tesouro IPCA. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nessa matéria, pessoal, porque tem alguns argumentos aqui que nós não entendemos. Vamos ver aqui, ó. Então, os investimentos do Tesouro Direto bateram recorde em agosto, de acordo com dados divulgados pelo Tesouro Nacional. Nós vamos analisar isso aqui, é o balanço do Tesouro Direto, tá? Foram 8 bilhões aportados em títulos públicos, o maior volume da série histórica, olha que bacana, né? E aí os tesouros IPCAs foram 50% dos papéis e o Selic 41,7%. Isso, na verdade, está se repetindo, já aconteceu em outra edição do balanço do Tesouro. Vamos ver aqui, ó. As incertezas nos cenários global e local fazem o investidor procurar por opções mais seguras, enquanto o nível das taxas mostra uma janela muito interessante. Já que tivemos poucos momentos de juros tão altos nos últimos anos. 2016 foi o finalzinho de 15, começo de 16 foi ali um período muito forte. Bom, a preferência dos títulos indexados à inflação também pode ser explicada pela aversão ao risco. Mas não é só isso, pessoal. É que as pessoas estão sabendo hoje em dia que o IPCA+6 dá resultados muito bons. As pessoas estão sabendo, a informação felizmente está se espalhando mais. As pessoas estão tendo acesso a esse conhecimento, né? Estão tendo acesso à informação de que o IPCA+6, além de ganhar de tudo numa série histórica de mais de 10 anos, tem também os índices da Ambima, como o IMAB, que também ganha de muita coisa. Então não é só por aversão ao risco, né? Porque a aversão ao risco, a pessoa fica no Selic, né? Porque no Selic ela tem previsibilidade. Ela tem ali todo santo dia um pouquinho a mais. No Tesouro IPCA você também tem previsibilidade, mas é a prazo mais longo. Muito bem, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Então essa pessoa defende que as NTNBs são ótimas opções para garantir ganhos reais, principalmente em um período de desancoragem das expectativas de inflação. Ok. Mas o Tesouro Selic é uma opção melhor segundo alguns analistas. Vamos ver, pessoal, por que o Tesouro Selic seria melhor, né? Vamos ver. O principal argumento para justificar a preferência é a volatilidade menor. Ora, não faz sentido isso aqui.
Não faz sentido. Se por que abrir mão de uma rentabilidade cuja diferença vai a 130, 170% de diferença de rentabilidade aqui, pessoal? 447 versus 270, tá? Por que abrir mão por questão de volatilidade? Então, se eu não quero volatilidade, eu posso montar uma carteira com ativos menos voláteis. Vou ter sim uma parcela de Selic para poder reduzir essa volatilidade, mas eu posso ter Tesouro IPCA curto, eu posso ter Educa curto, eu posso ter Tesouro que paga juros, todos ativos com durations menores que os clássicos IPCAs longos. Então isso vai deixar a tua carteira com menor volatilidade e você não precisa preferir um ativo cuja tendência é perder no longo prazo para o IPCA, né? Então nós não entendemos essa argumentação aqui. Então, porque um ativo rende retinho e linear, eu vou preferi-lo. Então eu preferiria sempre a caderneta de poupança. Vejam que o argumento não faz sentido. Né? Por quê? Porque o Tesouro Selic já teve problema de volatilidade lá em setembro de 2020, quando a taxinha extra, qual taxinha extra? Cadê o Selic? Essa aqui, ó, disparou para 0,52, tá? Que é o máximo até agora. Mas tá, a Selic era 2. Mas pode acontecer de novo no futuro? Não sei. Mas já aconteceu no passado, mais de uma vez. A setembro de 2020 é a última que nós temos bem presente na memória. Então, o ativo que não teria problema nenhum de volatilidade é a caderneta de poupança. Então por isso é melhor. Então tá vendo como o argumento é fraco? Vamos ver aqui, ó. Outro analista diz que os números fiscais podem apresentar desafios grandes, ok. O que pode trazer volatilidade para o mercado. Mas qual é a resposta para isso? Tenha então um pouco de Selic. E tenha os prazos mais curtos, tenha os títulos que pagam juros. A gente viu no beta como é que isso funciona, né, pessoal? O que não deveria ter, se o problema é volatilidade, são os prefixados, porque esses sim são mais voláteis. Como, por exemplo, a comparação, ações são mais voláteis que fundos imobiliários. Mas eu duvido que se eu falar para uma pessoa que gosta de ações, olha, você não deveria ter ações, você deveria ter fundo imobiliário, porque as ações são mais voláteis. Viram que não tem como, né? Esse argumento. Então, os números fiscais podem apresentar desafios grandes, que pode trazer volatilidade para o mercado e nos levar a preferir uma alocação com menor sensibilidade a flutuações nas expectativas de mercado. Então, uma alocação com menor sensibilidade, IPCA curto, né? Educa curto e tesouros que pagam juros. Agora, olha essa aqui. Para esse especialista, os títulos atrelados à inflação são uma péssima alternativa, mesmo com juro real de 7%. Imagina, ainda não aconteceu, desde 2016, né? Ainda não aconteceu o IPCA mais 7. Pode ser que aconteça. É uma péssima alternativa você ter 7% acima da inflação por... vamos exagerar então. Por o Renda Mais 84 por 60 anos. Isso é ruim? Isso é péssima alternativa? Já que o retorno não compensa o excesso de volatilidade. A sensação que eu tenho é que esse argumento aqui é para te fazer não investir no Tesouro IPCA. Mas por que? Se justamente é o ativo mais seguro, a gente vai ter certeza do pagamento, a gente está correndo o menor risco de calote da economia brasileira e a gente vai bater a maior parte dos índices do mercado financeiro. Talvez a gente não consiga bater as ações americanas, mas aí também é outro mundo, né? É outra coisa. Vamos ver aqui. No momento, o IPCA+, está rentabilizando menos do que as taxas de juros.
devido ao efeito da marcação a mercado. Se as taxas de hoje, pessoal, caírem dos 6,7, 6,8 para 5, vocês vão ver a explosão de rentabilidade que está guardada. E isso que eu não sou fã da marcação a mercado, como vocês sabem. Muito bem. Investimentos mais curtos são unanimidade. Vamos ver aqui o que eles dizem sobre os títulos curtos. Mesmo os analistas que preferem o Selic indicam uma alocação mais curta nos títulos de inflação, por enxergarem um cenário difícil de ser previsto aqui para frente. Aí, pessoal, nós temos que também comentar uma coisa. Para investidores com mais experiência, com mais tempo investindo no Tesouro Direto, com uma bagagem melhor, já viram ali o poder do juro composto, já tem ativos ali há 5 anos na carteira, né? Os meus ativos, não mexe, não faz gira-gira. Para investidores com esse perfil, esses investidores já sabem que justamente momentos como o atual são oportunidades de ouro para comprar o quê? Prazos longos, tá? Para justamente você garantir essa rentabilidade acima da inflação de 6,7, 6,8. Claro, 6,8 ainda não apareceu nos muito longos, né? Ainda está em 6,6 alguma coisa. Mas de qualquer maneira é excepcional. É uma oportunidade de ouro para garantir rentabilidades desse nível por 15, 20, 30 anos. No caso dos Renda Mais, a gente tem ali um rol maravilhoso de títulos que vão até 60 anos. Olha, pessoal, não dá para entender uma matéria escrita com tanta bobagem, tá? Mas a gente está aqui falando para vocês, né? Então eles têm a preferência de papéis com vencimento entre 2 e 5 anos, o que também é muito bom, tá? Mas você vai garantir essas taxas maravilhosas por um período menor. Em troca de quê? De ter menos pula-pula, de ter menos volatilidade. Nesse cenário é mais prudente fazer investimentos mais curtos. Aí que tá. Aí quando a taxa cai para 5, aí você vai para o longo? Não, né? Assim, quando estava a 5, e quem nos acompanha aqui sabe que eu sou fã incondicional do Tesouro IPCA, né? Eu também comprei muitas vezes a 5%. Mas aí agora é que é um momento de ouro. Claro, pode durar, a janela do IPCA mais 6 pode durar 3 anos, como nós mesmos falamos aqui no canal. Mas isso aí não tem problema algum. Porque, apesar de todo o estresse, de todo o problema que a gente está vivendo, depois da tempestade vem a bonança, pessoal. A economia tem ciclos. Esse ciclo ruim está sendo prolongado. Ciclo ruim na taxa de juros, né? É um ciclo que está sendo prolongado. Mas a economia real está passando por outros ciclos bons. Então isso uma hora vai refletir nos juros também. A gente espera, né? Ao fazer alocações mais curtas, o investidor pode reduzir o risco de travar uma rentabilidade em um patamar inferior ao que será oferecido em um ano. Então, quer dizer, usar como termômetro a rentabilidade de um ano para tomar decisões de prazos mais longos é um erro básico. É um erro básico, né? Então, eu vou deixar de ter um ativo muito bom, eu vou deixar de ter um IPCA mais 6,5 por 10 anos, por exemplo, IPCA 35, para ter 12% na Selic, que vai durar quanto tempo? Nem chegou lá ainda estamos em 10,75. Então vejam que o argumento é muito fraco, tá? Nesse sentido, o Tesouro Selic também sai vencedor, já que sofre uma variação desprezível. Bom, variação desprezível por variação desprezível, caderneta de poupança. Então esse argumento é muito ruim, tá? Vamos ver aqui. Não à toa os papéis pós-fixados são usados como reserva de emergência ou de oportunidade. Isso é uma função. Isso é uma coisa, né? Mas o que vai justamente, pessoal, justamente, ó, olha só como tá tudo errado nessa matéria. Ó, os papéis pós-fixados, Tesouro Selic, são usados como reserva de emergência ou de oportunidade. Quem nunca ouviu
a seguinte frase: na reserva de emergência, tu não busca rentabilidade, tu busca segurança e liquidez. Conseguir tirar o dinheiro rápido, né? E que esteja seguro. Tu não te preocupa com rentabilidade. Então, por que tu vai escolher um ativo que tu não vai te preocupar com rentabilidade? Por quê? Porque a rentabilidade vai ser mais baixa. Não é o foco dele. O foco dele é ser seguro, né? E rápido de resgate. Tá cumprindo esse papel? Tá cumprindo esse papel. Mesmo na greve do Tesouro, você pode resgatar qualquer um dos títulos. Né? Não só o Selics, mas todos os outros. E quando o mercado tem momentos de pânico, que o Tesouro fecha as negociações, os tesouros Selics continuam ali no hall, né, para você comprar ou vender. Então, é muito interessante isso. Então, ali você vai ter a liquidez, sempre. Coisa que nos IPCAs, ela às vezes é quebrada a liquidez. Mas, então, porque no Tesouro IPCA eu vou ter uma rentabilidade muito melhor. Só que em algumas horas, alguns dias, nunca passou de dia, pessoal, essa coisa do Tesouro fechar. Eu talvez não possa resgatar, talvez não possa comprar. Mas é que tá. Ele vai ser o teu ativo para acumular no longo prazo. E ponto. Então, pessoal, alguns argumentos absurdos, né, nessa matéria. A sensação que eu tenho é que ela está te motivando a comprar só Selic ou CDI e deixar o Tesouro IPCA para lá. Embora os curtos sejam muito bons também. Mas é aquilo. Tá, o curto é bom, é bom. Claro que é bom. Vai ganhar de muita coisa no mercado, vai ganhar. Mas o momento atual são oportunidades para justamente você alongar os seus títulos, os seus prazos na carteira com essas taxas maravilhosas. Pelo menos essa é a nossa opinião, tá bom? Não é recomendação formal, mas é uma opinião, pessoal. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.